Oi, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma manhã aqui na nossa jornada de fé, Atos dos Apóstolos. Coisa muito séria que a gente vai ouvir hoje relacionado à obra de Deus. Você lembra de ontem, né? Em que nós falávamos a respeito de Elimas, que Paulo estava levando a palavra ali para o procônsul, e aí Elimas, ele, usado pelo diabo, queria atrapalhar a obra de Deus, impedir que o procônsul ele tivesse acesso ao evangelho que Paulo estava pregando. Aí veja o que acontece em Atos capítulo 13, versículo 9 em diante, que diz assim, ó: Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então você veja que Paulo está reclamando com ele. E ele chama ele de filho do diabo. Tu não vai parar de perturbar os caminhos de Deus? Pessoal, tem gente que é assim. Quando Paulo está ali cheio do Espírito Santo e se dirigindo a Elimas dessa forma, você pode ter certeza que não é algo pessoal, uma ira comum de Paulo. Paulo estava cheio do Espírito Santo, então ali estava se manifestando o Espírito de justiça de Deus, o zelo de Deus através da vida de Paulo. Porque tem pessoas, venhamos e convenhamos, que ela tem algo pessoal contra alguém. E aí tem muito crente que acha que pode sair por aí amaldiçoando os outros, xingando, chamando de filho do diabo, quando na verdade é algo pessoal. Não é a pessoa cheia do Espírito Santo. Aqui não, Paulo está cheio do Espírito Santo. O Espírito de justiça de Deus está usando ele. Aí ele diz, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eu estou querendo levar a palavra de Deus para o procônsul e você está tentando atrapalhar, resistir. E tem pessoas que são assim. Pessoas que tentam atrapalhar o avanço do evangelho, a pregação da palavra. Isso existe dentro de uma igreja. Isso existe aonde você atua. Isso existe nos lugares, nos ambientes onde você quer levar, pregar a palavra de Deus, manifestar o reino de Deus. Tem pessoas que querem impedir, querem atrapalhar de alguma forma. Você está querendo evangelizar sua família, tem alguém para atrapalhar. Está querendo evangelizar o seu patrão, tem alguém para atrapalhar. Está querendo evangelizar uma pessoa, sua rua, seu bairro, fazer a obra, tem alguém tentando impedir. Isso existe, isso acontece. Aí ele chamou o filho do diabo. Tu vai continuar tentando atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Versículo 11. Ó. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Olha só que coisa séria, gente. Preste atenção aqui, preste atenção aqui. Olha só que coisa séria isso aqui. O Elimas, ele estava tentando impedir que o procônsul ele tivesse os seus olhos espirituais abertos. Porque o procônsul era um cego espiritualmente falando. Todo aquele que não conhece a Deus, a sua palavra, está cego espiritualmente. Então, ele queria que o procônsul continuasse na sua cegueira espiritual. E olha a punição que ele recebeu, não de Paulo, mas de Deus. Ele foi tomado por uma cegueira. Ninguém pode mexer contra a obra de Deus, gente. Todo aquele que se levantar contra a obra de Deus vai receber uma justa punição do Senhor. E isso serve para aquele que é crente e para aquele que é um não crente. Você que é um membro de uma igreja, não vá movido por inveja, por sentimentos pessoais, se levantar contra a obra de Deus. Não faça isso, porque a punição de Deus é severa. Você que de repente não é um cristão, não é um crente, não crê em nada, mas acompanha aqui a gente, nunca e jamais se levante contra a obra de Deus, porque a mão de Deus seria contra mim e seria contra você. Eu te pergunto, quem pode contra a mão do Senhor? Ninguém pode. E ao longo dos milênios, dos séculos e dos anos, nós vemos isso. Todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, a mão do Senhor vem contra esta pessoa. Nós temos visto nesses tempos, em nossa nação, pessoas que
se achando donas de tudo, elas se levantando contra a obra de Deus. Nós temos visto em vários países, nesse tempo, pelo mundo, autoridades se levantando contra a obra de Deus. Quando a mão do Senhor vier contra essas pessoas, quem estiver vivo vai ver o que é que vai acontecer. Porque ninguém pode se levantar contra Deus. O Senhor Jesus, quando apareceu para Saulo a caminho de Damasco, ele disse: por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas é porque quem mexe com a obra de Deus está mexendo com o próprio Deus. Isso é coisa séria. A justa punição veio para ele, ele ficou cego e Saulo disse: você vai ficar sem ver o sol por um tempo. Ou seja, o que ele estava fazendo contra o procônsul, para que ele permanecesse na cegueira espiritual, agora foi ele que ficou cego, ele foi tomado de plena escuridão. Você imagina o desespero? Uma pessoa está enxergando normalmente, daqui a pouco uma escuridão total, e ela não consegue mais enxergar, não consegue mais fazer nada, né? Aqui o texto diz aqui, no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele andando a toda roda buscava a quem o guiasse pela mão. Ele estava buscando ali, naquele desespero, alguém que o conduzisse. Não sabemos por quanto tempo este homem ficou cego. Paulo diz que seria por um tempo. Quem sabe, Deus o puniu e lá na frente iria restaurar a sua visão para ver se ele se arrependeria. Ou durante a cegueira ele se arrependesse, não é? Então assim ninguém pode se levantar. Há uma justa punição para aqueles que se levantam contra a obra de Deus. E aí o versículo 12, olha o que diz. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O procônsul viu aquilo que aconteceu. O seu principal ajudante, que era Elimas, né? Um homem ali muito próximo do procônsul. Ele viu aquele homem, por uma palavra que Paulo diz, ser tomado de uma cegueira. O temor bateu no coração daquele homem mais forte ainda. Ele ficou maravilhado. E aqui o texto diz que ele creu na doutrina do Senhor. Provavelmente, o texto sagrado não diz isso, não mostra, né? Mas aquele homem foi batizado porque Paulo não iria deixar a obra pela metade. E é bíblico. Em Atos a gente vê isso. Todos os textos. Aqueles que criam, eles seguidamente eram batizados nas águas, como sinal público de que a partir daquele momento eles estavam dando as costas para o mundo para seguir a Jesus. Então, provavelmente, este homem que creu na doutrina e foi discipulado por Paulo, agora foi batizado nas águas. Obra completa. Mas fica aqui esse registro, que nós nunca podemos nos levantar jamais contra a obra do Senhor. E aquele que isso faz vai receber uma justa punição. Porque ninguém pode tocar no sagrado. A obra de Deus, o reino de Deus, a alma são coisas muito preciosas para o Senhor. E que nós, eu e você que está me acompanhando aí, sejamos canais de bênçãos para o reino. É assim que Deus quer nos ver. Amém? Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor semeou no nosso coração. E que nós possamos ser assim, viver assim, Pai. Sendo bênçãos para o teu reino. Elimas foi justamente punido pelo Senhor. Porque ele estava se levantando contra a tua obra. E ele que estava sendo usado pelo diabo para que o procônsul permanecesse cego, agora ele foi tomado de cegueira. Pai, nós queremos ser bênçãos nas tuas mãos. Vasos usados pelo Senhor para levar a tua palavra adiante. Nos usa sempre cheios do teu Espírito Santo. E você diga amém, e que Deus te use poderosamente. E deixa o seu like, viu? Por favor, ajuda aí. Comenta, segue o canal e vamos compartilhar, pessoal. Compartilha isso aqui com muita gente porque o pessoal precisa ouvir. A jornada continua.